Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e nós queremos também a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados aqui no estúdio, 3289-3580, 5052-5555 são os números dos telefones. E hoje, sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, CRPM. Os convidados de hoje são todos da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu os apresento a partir de agora, para você que acompanha a nossa transmissão pelas redes sociais. Aqui à minha esquerda, o capitão Rafael Retucci. Seja bem-vindo, capitão Retucci. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de falar em nome da Polícia Militar, da Escola de Educação Física e da Saúde. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença. Também aqui à minha esquerda, o Cabo Diego Ribeiro. Cabo Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu sou grato por estar aqui presente, falar um pouquinho do nosso trabalho na Escola de Educação Física da Polícia Militar. Agora, aqui à minha direita, o Sargento João Marcos dos Santos. É o Sargento Marcos. Seja bem-vindo, Sargento. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com os senhores aí um pouco do dia a dia nosso lá da Escola de Educação Física e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E fechando a mesa, o Sargento André Cesarino. Sargento André, seja bem-vindo também ao programa Gente que Fala. Muito obrigado, muito prazer aqui em fazer parte dessa mesa e falar um pouquinho mais da nossa Escola de Educação Física também. É isso aí, vamos falar da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é responsável pelo treinamento dos procedimentos operacionais padrão e ministra cursos na área de polícia ostensiva. Além disso, desenvolve atividades para o público interno e externo, que vão desde a aptidão física para novos policiais até a escola de esportes para a população em geral. Capitão Retucci, a Escola de Educação Física da PM tem mais de 100 anos, pouca gente sabe disso, não? Pouca gente, eu diria que quase ninguém sabe disso. Nós somos uma universidade hoje institucional, universidade porque somos também um curso superior em educação física e somos uma unidade da Polícia Militar que também trabalha com o treinamento operacional dos policiais que estão na rua, que estão fazendo o serviço operacional. Nós somos responsáveis pelo treinamento de diversas áreas, força tática, tiro, policiamento com bicicleta, defesa pessoal. E, paralelo a isso, nós formamos os futuros educadores físicos policiais militares. Nós somos uma universidade, uma faculdade de educação física dentro da Polícia Militar. Então temos duas finalidades. Uma é o lado operacional, treinamento operacional, e o outro é o lado de cuidar da saúde, formar os educadores físicos. E isso se deu inicialmente lá em 1910. Por que não se tem tanta divulgação? Porque pouca gente sabe. O que a sociedade paulista sabe a respeito da escola? Olha, não se tem muita divulgação, não por nossa parte, porque nós divulgamos bastante. A Escola de Educação Física, ela promove várias atividades sociais, comunitárias, inclusive temos uma corrida na qual aproximadamente 4.000 pessoas em dezembro passam por dentro da Escola de Educação Física. Nós divulgamos. Às vezes, algumas parcerias e ações, como tem sido feito aqui por vocês, é o que falta para que mais gente saiba dessa 100 anos nosso de existência. Cabo Diego, 10 anos na Polícia Militar de São Paulo, como é que você chegou na Escola de Educação Física? Eu cheguei na Escola de Educação Física em 2015, aproximadamente 2015. Eu tinha acabado de ser promovido cabo da Polícia Militar, eu trabalhava num batalhão de área, 39º Batalhão. Eu queria muito, e era um sonho, fazer parte do grupo seleto dos policiais que trabalhavam na Escola de Educação Física.
uma vez que nós sabemos que a Escola de Educação Física forma profissionais em Educação Física, além disso, capacita profissionais da área de segurança pública, policiais militares, nas diversas áreas. Nós temos curso de força tática, curso de policiamento com bicicleta, e eu queria atuar como profissional, como professor desses policiais militares. Sargento Marcos, 13 anos na Polícia Militar de São Paulo, e como é que você chegou na Escola de Educação Física? Bom, é um sonho realizado também, trabalhar na Escola de Educação Física. Eu fui como sargento para lá para frequentar o curso de bacharel em Educação Física, desenvolvido na escola, e anteriormente a isso, eu trabalhava nas unidades de choque, na cavalaria, e já me preparei fisicamente, intelectualmente também, já para desenvolver essas capacidades exigidas lá nesse grupo, como o Diego falou. É um grupo bastante seleto, bastante diferenciado, com uma responsabilidade enorme, que é trabalhar com a saúde do nosso público interno, e a saúde do público interno é a base de tudo, porque é a partir daí que começa o que a gente tem a oferecer para o nosso cliente, que é a sociedade. Então é uma responsabilidade enorme para o policial que se predispõe a trabalhar e a fazer parte do corpo docente, do efetivo da Escola de Educação Física, tem que ter isso em mente, que ele trabalha com o ser humano, e esse ser humano vai influenciar na vida de milhões de pessoas, de quantidades, influencia tanto no aspecto visual, esse aspecto intelectual, no aspecto de atendimento ao público, fornecendo o nosso principal benefício para a sociedade, que é a segurança pública. Isso aí é extremamente importante, essa conscientização de quem se levanta a mão e fala é voluntário para trabalhar na Escola de Educação Física, tanto o público interno como o externo. A escola trabalha com inúmeras, a gente tem alguns trabalhos de ONGs que hoje frequentam a Escola de Educação Física aos finais de semana, que trabalham visitas de escolas públicas para ter esse contato, de conhecer o quartel, de ter essa convivência, essa aproximação. É extremamente importante. Então o policial tem lá que ser meio que abnegado para trabalhar. E ao lá, mesmo né? tempo você trabalha com um público de força tática, um público de PAPM, que é um público que tem que o policial tem que, né? O PAPM são os policiais que se envolveram em ocorrências com morte, com evento morte. Nós também fazemos lá uma espécie de treinamento com eles, né? Então eles têm esse tipo de ocorrência em que acaba vitimando uma pessoa, um infrator da sociedade, e a maior parte deles, eles passam primeiro por um período de readaptação psicológica, de diminuição do estresse, e logo depois eles passam por nós com uma espécie de reciclagem operacional. Não é reciclagem porque eles já conhecem o procedimento, eles são muito bons, só que a gente volta a sentar nos bancos escolares e bater um papo sobre procedimento operacional. A gente passa para eles sempre a possibilidade de ter alternativas além do disparo de arma de fogo, como defesa pessoal, como o taser. O sargento Marcos é professor de taser, e muitos deles acabam voltando para o serviço operacional com uma nova visão da atividade que eles têm, que é aquela atividade dioturna, dia sim, dia não, aborda, troca tiro, prende gente, o que acaba tirando muitas vezes o policial do seu centro, né, você passa 10, 15, 20 anos fazendo essa atividade, não é fácil. Então é importante às vezes voltar, e a Escola de Educação Física faz isso. Esse ponto que você destacou, capitão Retucci, não é exatamente uma reciclagem, mas é um divisor de águas, é um momento ali em que o policial inicia uma nova etapa a partir daquele evento do envolvimento com morte. Acredito que sim. Todos nós aqui somos professores lá, os dois inclusive são professores de procedimentos operacionais deles, então eles passaram por um serviço, eles trabalharam no policiamento, já tiveram ocorrências iguais e hoje eles estão em uma condição de dar aula, mas a gente deixa muito claro, porque o policial do PAPM não é aquele que precisa ser ensinado, é aquele policial em que a gente precisa bater um papo, conversar sobre procedimentos operacionais, mostrar novamente para eles as vias alternativas para dar continuidade a um retorno melhor, né? E o sargento André, são 15 anos de polícia militar, como é que você chega na Escola de Educação Física, sargento? Na minha formação como policial, eu tive um instrutor que havia se formado pela escola, e desde que conheci a escola através dele, eu idealizei que um dia trabalharia lá. E em 2013 eu fui para lá para fazer o curso de bacharel em Educação Física, retornei para minha unidade de origem, que era em São Bernardo, no 6º Batalhão,
Aí, com mais um ano, eu voltei para a Escola de Educação Física, finalmente, para fazer parte daquele efetivo. E para mim é uma enorme honra poder alinhar a possibilidade de usar o treinamento físico, né, com os conhecimentos que eu adquiri na própria escola, e hoje também atuo em outras unidades de escola, trabalho com alunos soldados lá na Escola de Pirituba, na Escola de Formação. Então, para mim é uma grata satisfação poder contribuir, né, poder devolver todo o conhecimento que a escola me deu, né, na minha formação. Bom, pelo que eu entendi aqui, o Sargento André, o Sargento Marcos e o Cabo Diego chegaram na Escola de Educação Física já nessas funções, de Sargento André, Sargento Marcos e o Cabo Diego. Agora, Capitão Retucci, você não chegou lá como capitão, você foi promovido lá dentro, é isso? Exato, eu cheguei lá É o único como... diferente aqui dos demais, que chegaram na função. Exato. Eu cheguei lá como tenente, a gente passou pela formação na Academia do Barro Branco. São 17 anos, São tá? 17 anos, isso, estou há 17 anos. Eu trabalhei com muito orgulho na região de Osasco, o 14º Batalhão de Polícia Militar, região de Osasco, região onde eu ainda moro, ali em Barueri, e lá tive uma escola muito boa, aprendi muita coisa sobre procedimentos operacionais, só que em algum momento teve a oportunidade de fazer o curso de Educação Física, que é um processo seletivo, rígido, difícil, na qual eu concorro com outros oficiais. Eu passei nessa prova, fiz o curso de Educação Física lá, terminei o curso de Educação Física, voltei para Osasco, fiquei um tempo, mas em razão do meu trabalho na área de Educação Física, me chamaram para trabalhar na Escola de Educação Física, ainda como tenente. Estou lá desde 2012 e fui promovido há 2 anos a capitão, e graças a Deus tive a oportunidade de continuar lá como capitão, porque não é tão fácil, né? Se você é promovido e tem que ter vaga para o seu posto. O meu posto de capitão era diferente de tenente, então eu precisei, os comandantes na época precisavam concordar com a minha permanência lá. Bom, a Escola de Educação Física da PM surge em 3 de março de 1910, então são 109 anos de existência. Agora, Capitão Retucci, por que existe essa disputa? E é uma disputa saudável, evidentemente. Saudável. A gente conversava isso a respeito antes de entrar no ar. Por que existe essa disputa entre a Polícia Militar e o Exército em ser o pai da criança? Quem é que começou com a escola? Exato. Talvez porque seja uma grande honra ter dado início à educação física no Brasil. Eu posso dizer com certeza que, de um jeito ou de outro, os militares começaram a educação física no Brasil. Isso é fato. Isso é fato. Não importa qual militar, mas é fato. Não há divergência nesse sentido. Mas a Escola de Educação Física, ela defende, tem vários historiadores que apontam a Escola de Educação Física da Polícia Militar como a primeira instituição que começou a disseminar e formar educadores físicos no Brasil, isso em 1910, formalmente. Mas antes a gente já tinha vários trabalhos que vieram com delegações francesas e italianas para o Brasil, desde o final do século XIX, mas comecinho do século XX, missões italianas e francesas, nas quais se instalaram ali no Batalhão da Luz, onde é a atual rota, e começaram a dar aulas de ginástica e esgrima. Essas foram as origens da educação física e a partir daí se formou um curso de educação física. O Exército, eles têm os próprios historiadores deles, têm os professores deles, com muito orgulho também, com muito respeito, são profissionais altamente qualificados, e eles têm um curso muito parecido com o nosso lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles têm um curso de 1 ano e meio de formação em educação física, assim como o nosso. Então veja que até a formação, a forma como se criou o curso, é exatamente igual. Eles acreditam que trazem para eles a competência de ser o primeiro curso de educação física, porque eles conseguiram formalizar algumas documentações antes da gente. Mas os nossos historiadores são claros e restritos ao dizer que nós, de fato, fomos o primeiro curso a se instalar no Brasil de educação física, de formação de educadores físicos. Somos nós. Então, é uma disputa saudável, então a gente convida direto nas nossas formaturas generais, coronéis do Exército, e a gente fala, né, que nós somos os pioneiros do Brasil, né, e eles falam que eles começaram a educação física, né, então até o slogan é um pouquinho diferente. Mas é saudável e tudo certo, o importante é que, de fato, o ensino militar trouxe a educação física para o Brasil. Agora, capitão, você destacou que surgiu com a esgrima. Qual que era a relação na época
da esgrima com a atividade militar, fosse pelo Exército ou fosse pela Polícia de São Paulo? Certo. É uma pergunta ótima, né? Veja, finalzinho do século XX, começo do século... finalzinho do século XIX, começo do século XX, então 1910, nós não tínhamos uma educação física. Também não tínhamos nenhum tipo de ensino ligado à arte marcial militar, à defesa pessoal militar. A esgrima, ela tem uma origem relacionada com a disputa, com a guerra, com os conflitos entre duas pessoas. A esgrima é um esporte. Inclusive, nós temos uma matéria de esgrima no nosso curso de Educação Física. A esgrima é uma ótima forma de você exercitar a velocidade, a habilidade, a força, o reflexo, e é uma atividade física. Então, ela veio a esgrima, porque era muito praticada na Europa, veio para o Brasil como uma forma de treinar a tropa, treinar os militares aqui no Brasil, que ainda estavam em plena formação. Os militares no Brasil, nessa época, não tinham uma unidade, podemos dizer, organizada. Ainda estava em formação. Pense que a gente estava na época da República, no início da República, na Café com Leite. Então, tudo ainda era muito solto no Brasil. O Estado de São Paulo, sempre sendo um dos pioneiros do Brasil, requisitou, convidou comissões de franceses e italianos, que já tinham um grande know-how, para vir para o Brasil, para treinar os militares no Brasil. E uma das formas que eles utilizaram para treinar, disciplinar, tanto física, mentalmente, reflexo, os militares, foi através da esgrima. Da esgrima para a ginástica, da ginástica para a educação física. Cabo Diego, você é ligado à parte de pesquisa. Qual é exatamente a sua atribuição na escola nesse setor? Atualmente eu sou ligado à parte de pesquisa dentro da Escola de Educação Física, e lá a gente tem uma linha de pesquisa ainda, né? Que a linha é voltada para a saúde do policial militar, né? Então nós desenvolvemos projetos de pesquisa que buscam identificar alterações metabólicas, alterações na saúde do policial militar, para depois, então, tentar agir no problema através da atividade física e da educação física. E você se especializa nisso? Sim, você faz claro. doutorado? Isso, eu sou formado em Educação Física, né, pela Universidade de Cruzeiro do Sul, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo, e também mestrado em Ciências da Saúde pela Unixul. E hoje eu curso doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Cruzeiro do Sul. Sargento Marcos, a sua função é seleção de candidatos, muita gente passa por lá, quais são os números, por exemplo, anuais? Eu vou ter que, me permita fazer uma cola. Assim, vamos separar candidatos, assim, geral, todo, e quantos conseguem a aprovação, né, em tudo que vocês fazem lá? É bastante gente, bastante gente. Eu hoje trabalho na seção de treinamento físico, é a seção responsável aí, são as portas de entrada aí para a corporação, seja ele para os oficiais ou como praças da Polícia Militar. Então passam pela Escola de Educação Física. Na verdade, é o primeiro contato que o candidato tem com a Polícia Militar hoje, a convivência, o ambiente militar, como funciona o ambiente militar, é lá. Até então é um concurso público que ele passou por VUNESP e a prova teórica, e aí ele chega lá com a gente. A aptidão prática, o primeiro contato é na escola de educação física? O primeiro contato é lá, tanto prática como conhecer um quartel. Muitos nem adentraram a um quartel, prestaram um concurso e tem essa primeira visão. Então é uma importância muito grande que nós temos, além dessa avaliação física, mostrar para o candidato o ambiente que ele se predispôs a entrar, para lá na frente a gente ter um profissional aí realmente capacitado e com as exigências da responsabilidade da profissão. Então, hoje a minha seção ela cuida dessa parte de treinamento físico. Nós temos aí uma grande quantidade de candidatos que passam por lá. Anualmente, eu tenho números aqui do ano passado, nós avaliamos 32.894 candidatos na prova prática. Isso já foi feita uma seleção, já passou pela prova teórica, e chegam para a gente na parte de treinamento físico para fazer essa avaliação, para ele prosseguir para as próximas etapas do concurso. A aprovação hoje de inaptidão e aptidão, a gente tem uma divergência entre o público feminino e o masculino, também
pelo número de candidatos masculinos, ele é maior, mas a gente tem hoje uma aptidão desse número que eu passei para o senhor, de 32.894 candidatos, aptos no TAF, 18.246. Então, um pouco mais aí de 50% conseguem essa aprovação no teste de aptidão física. A gente tem uma inaptidão de 5.000 e tem alguns ausentes que não comparecem. Né? O que é essa aptidão? Quais são os critérios para você aprovar um candidato? Então, hoje já tem, os critérios são pré-estabelecidos em edital. O nosso teste de aptidão física é composto por 4. Então, do ponto de vista da atividade física mesmo. 4 provas físicas. O candidato é submetido a 4 provas físicas e uma prova de altura, aferição de altura, que é uma altura mínima exigida para a provisão. A primeira prova que o candidato é submetido é a flexão e extensão de cotovelos no solo, que é a flexão de braço, para o ingresso como soldado. Depois tem a abdominal, que é o tipo remador que nós utilizamos, uma segunda prova. Esse exercício faz com que a gente avalie outra valência física necessária para depois o desenvolvimento da profissão. Uma prova de corrida de velocidade de 50 metros, que a gente avalia a força rápida, a força explosiva, a força máxima, desenvolvimento de força, né, de velocidade do candidato. E uma prova de corrida de 12 minutos, que é um teste que a gente avalia de forma indireta a capacidade cardiorrespiratória, a valência aeróbica, que é também bastante exigido aí. Então, todas as provas hoje do teste de aptidão física, elas visam trazer o candidato mais próximo do que ele vai enfrentar na realidade policial. Então, cada uma dessas provas, existem estudos científicos que fazem, esse tipo de exercício avalia tal força que é necessária, por exemplo, na barra, que é uma prova que tem hoje para o CFO, que é a avaliação para transposição de muro, que é uma exigência do candidato, né? E aí a gente tem uma diferença entre o teste de aptidão física para soldado e o teste de aptidão física para o CFO, que é para a Academia do Barro Branco, que tem a inclusão da barra para o candidato do sexo masculino e a prova de natação também para o CFO, que a gente não tem essa exigência para o soldado. Qual que é a altura mínima para ser um policial militar? Hoje, o feminino, 1,55 m de altura, e o masculino, 1,60 m de altura. São as alturas mínimas aí exigidas pelo edital. Então, é a primeira prova que o candidato faz, ele chegando na escola de educação física, recebe as orientações gerais de formas de se comportar, porque muitos vêm do mundo civil, a gente ainda tem alguns valores que, infelizmente, a sociedade está deixando, né, a desejar. Nós lá. É interessante aí que ele falou, viu que ele destacou o hoje, né? Hoje é 1,55 para mulher e 1,60 para homem. Já foi diferente. Há 2 anos, é isso? 2 anos. Um ano, 2 anos, caiu 5 centímetros. Que é 1,65 e 1,60. Exatamente. Qual a razão dessa modificação? Olha, vários estudos... Dá para trazer mais gente. Vários estudos foram feitos. Existe uma questão muito, muito complexa na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nós temos um efetivo muito grande e nós precisamos cada vez mais de candidatos efetivamente trabalhando, porque o tanto de policiais que saem, o tanto de policiais que entram é uma conta que tem um setor da Polícia Militar que ela é muito complexo lidar com isso. Esse é um fator, mas o outro fator é que, de fato, alguns estudos parecem apontar que a população não tem mais a altura que tinha antes. A população que tinha uma altura antes, que era a mediana, parece que caiu. Eu ia entrar nesse questionamento, porque 1,65 homem e 1,60 mulher parece que está acima da média da altura da população. Exatamente. Isso daí é visível. Os estudos, aí está o Diego aqui que pode dizer melhor, mas... empiricamente, alguns estudos têm constatado que a altura da população tem caído. Então, na década de 80, as pessoas eram mais fortes, maiores, não sei exatamente o porquê, mas caiu. E isso se verificou. Engordavam menos. Aí a gente vê, exatamente. A gente via, Mauro, as mulheres, principalmente, era triste de ver, uma judiação, porque ia lá 100 mulheres, 50 ficavam na altura. Ficavam tudo chorando lá no canto e tinha que ir lá e tal, mas... E aí tinha, inclusive, tem alguns exercícios que você consegue aumentar até 2 centímetros da sua altura, a depender da questão das vértebras, sim, né, Diego? Sim. Em que se for de manhãzinha, em que você não esteve sobre
sob a pressão atmosférica do muito tempo, você pode ter 2 centímetros a mais na manhã do que à tarde. Ah lá vem o truque, é o jeitinho brasileiro da altura. Exatamente. Então, isso daí era complicado, então se resolveu diminuir. Mauro. Chegamos ao nível de candidato e deitado numa maca. Exatamente. Várias vezes. O familiar, sabendo dessa aí, já tinha orientações, né? E deitado. Tentado, chegava lá, sentava. Ou seja, quando você levanta, acorda de manhã, Exato. você é mais alto. Mais alto. Só levantava na hora da aferição da altura. Não só essas alterações na estatura, mas também alterações também na aptidão física, né? Antigamente nós tínhamos candidatos com maior aptidão física nas valências que nós testamos, né, do que hoje em dia. Não é verdade? Cada ano que passa, o número de candidatos reprovados no TAF, ele só aumenta estatisticamente. Agora, eu já tinha notado que quando a gente acorda de manhã, a gente está mais fininho e tal, né? Mas não tinha notado que a gente estava mais baixinho, mais alto, na verdade. Mais alto. O sargento André, e a tua área lá é o treinamento. Me fala um pouquinho disso. Isso pegando um gancho até no que o Marcos acabou de falar, o policial, quando ele entra, a gente exige algumas capacidades físicas, mas a gente precisa treiná-las para que ele se desenvolva e esteja ainda melhor do que o perfil, né, da sociedade. Ele precisa estar melhor treinado do que as pessoas da sociedade. A gente costuma dizer que ele é um atleta do dia a dia. Então, para isso, a gente busca ferramentas. Eu, trabalhando como professor, a gente tenta capacitá-los ao máximo, tanto os policiais dos cursos que estão lá, como os policiais em formação. A gente busca ferramentas de treinamento para que eles possam se desenvolver e estarem melhores aptos, né, para que possam atuar frente à criminalidade e ajudar na proteção aí da sociedade. Agora, o sargento Marcos estava dizendo na fala dele anterior sobre a chegada, enfim, de toda essa seleção, são civis em maioria, não é? Agora, existem militares, por exemplo, aqueles que serviram, passaram pelo serviço militar, se interessam pelo trabalho na Polícia Militar, saem, por exemplo, da Polícia do Exército e vão para a Polícia Militar? É mais com o Marcos? Sim, bastante. E no dia lá eles ajudam bastante a mim e a equipe toda lá do teste de aptidão física, porque controlar 250 candidatos, todos civis, e você começar a colocar na mente que é tudo por ordem, que é tudo... Entrar em filinha, eles colocam em filinha. Que tem uma fila, que tem uma ordem, tem um porquê de estar... É difícil isso, a pessoa que vem do mundo civil aceitar, estar acostumados com certas atitudes. E aí a gente acaba... Eu, de manhã, na primeira fala que eu tenho lá, eu peço, levanta a mão quem já é oriundo de Forças Armadas, policiais, às vezes, de outros estados, muitas das vezes pela Polícia de São Paulo hoje, eu não vou dizer que sim, mas com certeza está entre as melhores polícias do Brasil e, quiçá, do mundo. Por isso, tem o sonho de servir aqui, são policiais de outros estados, eles acabam nos ajudando lá nessa parte de organização, porque já tem esse reflexo militar. Uma vez militar, esse reflexo vai levar para o resto da vida. Então, eles ajudam bastante a gente, mas tem um grande número, sim, a procura, para aqueles que realmente gostam. Então, quem não gosta, já no primeiro contato, já não vai. Então, até muitas das vezes, o contato que a gente tem com a equipe do setor de seleção, eu converso com eles depois nas próximas etapas, muitos candidatos, após esse primeiro contato com a Escola de Educação Física, já nem prosseguem mais no concurso. Porque às vezes achavam que é uma coisa, e aí quando chega... Encontra uma realidade diferente da expectativa. Exato, e aí já não vão para as próximas etapas. Mas a gente tem sim uma grande procura, um grande público, tanto das Forças Armadas do Exército, que foram os conscritos, que serviram o serviço obrigatório com 18 anos, quanto policiais de outros estados. Nosso efetivo, que é um passado não muito distante, nós tínhamos uma carreira de soldado temporário, que eles ficavam por um certo período na corporação, depois eram desligados por força de lei, uma lei, um regime específico, né? E eles retornam porque descobriram, porque aqui, além de ser uma profissão, financeiramente, todo mundo precisa, mas é um dom, é uma coisa que a gente tem que nascer para aquilo, porque para ajudar o próximo, para levantar a mão lá numa formatura e falar que vai sacrificar a própria vida por uma pessoa que eu não conheço, não sei nem quem que é, nunca vi na minha vida, funcionário público nenhum faz isso. Respeito todas as profissões públicas, são extremamente importantes, mas ninguém faz isso que a gente faz. Então, isso tem que entrar na mente de quem faz a inscrição lá na VUNESP. Não é um auxiliar de escritório, entre aspas, né? É uma profissão que Mauro, exige aí...
complementando, até algo pessoal, eu fui soldado temporário, né? A gente fala que é soldado auxiliar voluntário. Serviço auxiliar voluntário. Isso. E eu servi a unidade que depois que eu me formei soldado, segunda classe, eu fui trabalhar por 2 anos como soldado auxiliar voluntário. E isso me instigou a ingressar como soldado da Polícia Militar. Foi essa a porta que se abriu que me instigou a entrar na corporação. O Capitão Retucci, fica tudo lá, a estrutura de vocês fica tudo lá no Canindé, na Avenida Cruzeiro do Sul, aquela região da Ponte Pequena, da Armênia, não é isso? Todos ficamos lá, é uma grande área, uma área imensa. Quem passa pela Avenida Cruzeiro do Sul, ali do lado daquele prédio azul, né, que é o centro administrativo da Polícia Militar, todo mundo passa pela Cruzeiro do Sul, só consegue enxergar esse prédio azul, né? Prédio redondo. Isso, prédio redondo. A gente carinhosamente chama de panelão. Já há muitas décadas, né? Só que do lado é a Escola de Educação Física. Como as pessoas não conseguem enxergar o que tem do lado de lá do muro, elas passam batido ali e não conseguem enxergar. Mas quem estiver passando ali pela Avenida Cruzeiro do Sul, dá uma olhadinha, tem uma estátua, uma pequena estátua na frente da Escola de Educação Física, que é o símbolo da educação física. É uma estátua do Discóbulo de Miron, que foi feito lá em Roma Antiga, na qual se representa o movimento de um educador físico fazendo um lançamento de disco. E é ali a entrada da Escola de Educação Física. É uma portinha pequena, né, entre os veículos lá, mas quando você coloca o pé para dentro, você não acredita que no centro de São Paulo você tem um lugar tão grande, tão arborizado, e na qual nós, dia a dia, fazemos todos os treinamentos e cuidamos da saúde física e, por que não dizer, mental dos policiais ali dentro. E não só dos policiais, não é, capitão? Tem o desenvolvimento de atividades para o público interno e para o público externo. O que a população tem à disposição lá? Ótimo, muito boa a sua pergunta. Porque nós, como um órgão público, nós estamos abertos para pessoas que tenham vontade de realizar algum treinamento, que tenham um pouco de disciplina também, porque algumas pessoas vão lá e pensam que é clube. Não é clube, é um quartel. Mas nós estamos à disposição. Quem quiser treinar lá, temos uma academia de musculação dentro da Escola de Educação Física, você paga uma taxa, você recolhe uma taxa estadual, e tem muitas pessoas que treinam lá, então você tem um espaço agradável. Nós fazemos, além disso, uma série de trabalhos sociais, aos fins de semana principalmente. A Escola de Educação Física ela é dominada por projetos sociais. Nós temos projetos de natação para cegos, não é isso, Marcos? Temos judô e taekwondo para deficientes físicos, futebol society, né? E temos, nós inclusive há alguns anos, Mauro, sediamos a Paralímpico, não foi? Acho que em 2014, alguma coisa assim, nós sediamos, 2013, 2014, nós sediamos o Paralímpico. Então a Escola de Educação Física durante uma semana virou o centro de vários jogos, aquele futebol de 7, né, para cegos. A Escola de Educação Física, ela tem esse viés muito grande social. É aquela pergunta que você fez no começo, por que as pessoas não sabem disso, né? Mas nós atuamos com o policial, que é o nosso principal objetivo, mas atuamos também diretamente na sociedade. O que é a Clínica de Qualidade de Vida? Clínica de Qualidade de Vida é um projeto que temos de levar a essa expressão, qualidade de vida, dividida em várias palestras e treinamentos para os policiais militares de São Paulo inteiro. Quem cuida hoje é o setor do Sargento Marcos, ele pode lhe dar alguns números mais claros, mas nós dividimos uma semana ou um mês, cada semana uma palestra, um treinamento sobre educação financeira, sobre saúde mental, sobre nutrição, sobre melhores tipos de treinamentos físicos para pessoas sedentárias, pessoas que têm algum tipo de lesão de joelho. Então, nós fomentamos essa clínica que realizamos na Escola de Educação Física, só que esse treinamento também é levado para unidades da Polícia Militar. E aí o nosso educador físico, que foi formado na escola anos atrás, ele é o responsável por levar essa clínica lá no interior,
para policiais militares. Só que muitos deles têm uma iniciativa muito legal, que é abrir para a população civil. Então, às vezes, dá uma instrução dessa de qualidade de vida para os policiais, e o policial chama o parente, chama o amigo, quem fica sabendo vem e tem um pouco mais de conhecimento de saúde. Sargento André, o que é esse seu trabalho de... Você faz maratona, tem umas correrias aí, o que é isso daí? Paralelamente ao trabalho que a gente desenvolve lá na Escola de Educação Física, a gente atua também com um treinamento de atletas para provas de corrida de montanha. Corrida de montanha. Então são ultramaratonas, onde a gente passa mais de 24 horas, muitas vezes, correndo, se exercitando, colocando o corpo lá em extrema atividade, né, em condições extremas, para a gente vai testando o nosso organismo para ver até onde a gente consegue chegar. E a gente tem obtido bons resultados. Eu tenho hoje cerca de 50 atletas que treinam comigo, e não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque tirar às vezes uma pessoa do sedentarismo e colocá-la numa prova como essa requer tempo, requer um planejamento muito bem feito para que essa pessoa, né, não queime etapas e acabe se machucando ou acabe incentivando outras pessoas a fazerem de forma errada. Então a gente faz o planejamento do treinamento dessas pessoas e a gente tenta, né, colocá-las aptas para que consigam completar esse tipo de prova. Acho que é mais um desafio mental até do que só físico, né? Ultrapassa todas as barreiras do limite físico do nosso corpo. Então a gente tem que se reinventar durante toda a prova para tentar chegar até o final. Não são militares? Também militares. Aliás, a grande maioria dos meus alunos, pouca gente sabe, mas a maioria dos meus alunos são militares, de várias unidades aí do estado de São Paulo. Então, eles treinam comigo e aos finais de semana, principalmente, a gente vai para alguma trilha, alguma montanha da região da Grande São Paulo, e isso quando não temos as próprias provas, aí, como a gente tem agora, inclusive, nesse final de semana. Então, dá um exemplo prático. O que vai acontecer nesse final de semana? Aliás, você destacou 24 horas direto, né, envolvido com isso, mas como é que é esse trabalho de... O que acontece ao longo dessas 24 horas? A última prova que a gente fez foi agora no dia 17 de agosto. A gente fez uma prova na Serra Fina, que é a pedra onde se encontra a Pedra da Mina, que é o quarto pico mais alto do Brasil. E essa foi uma prova, por exemplo, que a gente demorou 21 horas para completar os 80 quilômetros por dentro dessa montanha. Então, durante a prova, você precisa cuidar da sua hidratação, da sua alimentação. Você sobe muito, desce muito, o tempo inteiro, passando por trilha técnica, ou está passando em estrada de terra. É muito diferente de uma prova de rua, onde você vai correr ali num circuito delimitado, plano, né, termina com 5, 10 quilômetros. Então, uma prova como essa, ela requer muito mais preparo, muito mais, inclusive, planejamento, para que você consiga concluir, né, dentro dos limites previstos pela organização, e dentro do tempo que você também consiga, né, se manter em atividade pelo melhor tempo possível. E qual é a satisfação de quem participa disso? Olha para você e fala, professor, você é maluco. Nossa. Eles me têm como maluco, mas eles sabem, eu sou muito comedido quando eu converso com eles e explico, olha, não é o momento para que você faça esse tipo de prova, talvez a gente precisa começar aos poucos, né, com distâncias menores, e aos pouquinhos a gente vai colocando eles nesses caminhos mais longos. Tem gente que não faz uma vez e nunca mais quer voltar, porque a experiência acaba sendo terrível, né, se arrisca sem treinar, sem se preparar, e a experiência, né, acaba sendo algo muito ruim, e a pessoa não volta mais. Olha, gente, para muitos estudantes, a educação física é o momento mais esperado da semana na rotina escolar, é sinônimo de diversão, as aulas dão a sensação de bem-estar e promovem a interação entre as crianças. É ali que muitos têm o primeiro contato com os esportes, mas é importante saber que as escolas não têm a função de formar atletas. Na esteira dessa informação aqui, tem esse programa do presidente Bolsonaro, do governo federal, de criação de escolas cívico-militares. Sargento Marcos, qual que é a sua avaliação a respeito do que acontece hoje na rede oficial em relação à educação física e o que esse programa de criação de escolas cívico-militares pode trazer nessa área de atividade física nas escolas? Bom, primeiramente a disciplina, que essa parte cívico-militar ela vai trabalhar com certeza essa disciplina no âmbito escolar, no âmbito de qualquer uma das disciplinas. Eu acho que na educação física também, mas isso vai ter um reflexo nas outras unidades didáticas da rede de ensino. É uma ideia, é um projeto
espetacular, é uma coisa que nunca deveria ter deixado de existir, essa ligação, essa aproximação do mundo militar, porque nós não somos extraterrestres, né? Alguns têm essa visão. Militar já cria uma certa barreira, e não é isso. Só cultuamos alguns valores essenciais que estão sendo deixados de lado, como eu disse aí no começo. Então é uma ideia que com certeza vai agregar muito valor, vai valorizar, vai trazer lá no jovem, que é o nosso futuro, que é o que a sociedade hoje, a PM trabalha muito nisso, nessa atividade preventiva. Nós não somos só essa parte repressiva que muitas pessoas conhecem, e muito pelo contrário, o trabalho preventivo, ele é o que vai fazer com que a nossa sociedade, ela mude lá no futuro, tenha um ambiente aí mais sociável. Então é uma ideia excelente do nosso presidente, espero que isso realmente entre aí na nossa rede de ensino, né, que seja balizado aí, que o ambiente militar, isso de horário, de entrar na sala de aula, do professor ser respeitado como o professor merece, para, quem sabe, no futuro acabar, né, essas reportagens que a gente acaba vendo, esses acontecimentos aí, que a gente não precisa, né, não muito no passado para ver o que acontece nas salas de aula. Isso aí é reflexo de uma disciplina, de um respeito àquele ser humano como professor. Na educação física, com certeza também será muito valorizada, porque o militar, ele tem essa obrigatoriedade de fisicamente estar bem, pelas exigências, pelas, às vezes, algumas cobranças, algumas formas nossas, não é de correção que nós utilizamos, voltado com uma educação física junto, subjetivamente, e acaba fazendo com que o aluno ele pratique atividade física. Então a gente tem lá, fez algo de errado, paga 10. Então não é nada de desmerecer, de ter de tá pagar lá, 10, 10 são 10 flexões de braço. Tipo, Chegou atrasado, faz 10 flexões de braço. Bom, você está exercitando a disciplina, o aspecto não é físico. Castigo, né? Não é castigo. É divertido. É divertido e estimula a prática de atividade física, faz bem para o aluno. Agora, ainda nesse tema, capitão Retucci, dessa questão da criação das escolas cívico-militares, o presidente Bolsonaro defendeu a imposição do modelo, nas palavras do presidente, para as pessoas não dependerem de programas sociais até morrer. São as palavras do presidente Bolsonaro. Ele não detalhou qual seria a relação que ele vê entre o atual modelo das escolas e essa dependência das pessoas de programas sociais. Que relação você vê entre uma coisa e outra? Eu não acompanhei essa declaração, mas, de fato, ouvindo essa declaração agora, de fato, as pessoas não podem depender apenas de programas sociais para continuar vivendo o resto da vida delas. Acredito que pessoas que tenham mais dificuldade, tenham sido menos favorecidas, elas precisem de um apoio, de um auxílio, de um projeto social, até o determinado momento em que elas consigam, por si só, saírem dessa condição e viverem em condição mínima de igualdade com os demais, né? O princípio da igualdade é justamente esse, você ajuda as pessoas que têm mais dificuldade até o momento em que elas consigam andar com suas próprias pernas. Criar pessoas para sempre dependentes de um projeto social, esse é um dos grandes conflitos sociais e políticos hoje. Eu acredito que projetos sociais são ótimos e a Escola de Educação Física faz parte deles. A Polícia Militar atua diretamente em diversos projetos sociais. A gente não sabe, mas policiais militares, eles nos seus horários de folga, fazem vários projetos sociais. Só que o nosso meio militar, de formação militar, ele é muito claro, no sentido de que vamos ajudar, só que você precisa ser ajudado. Eu quero te ajudar e eu vou te estender a mão até o momento em que eu te tire do buraco. A partir daqui você tem 2 pés, então comece a caminhar. Se você não caminha a partir daí, bom, eu não posso fazer mais que isso. Eu acho que nesse sentido. Olha, perguntas do público do programa Gente que Fala. O Wagner da Moca pergunta: por que tantos atletas brasileiros que ganharam medalhas no Pan-Americano são militares? Quem responde? Quem quer responder? Hoje, senhor... Fala, Marcos. Hoje esses militares, eles são... É um programa do Exército Brasileiro, que é desenvolvido pelo Exército Brasileiro. Então, no Rio de Janeiro hoje tem um centro de pesquisa que eles fazem testes com jovens que se destacam nas modalidades esportivas.
posso falar, eu tive um contato bem próximo disso aí em 2011 com a parte da Seleção Brasileira de Hipismo, e o Exército Brasileiro acaba investindo em alguns atletas que destacam em algumas modalidades. Esses atletas, muitas das vezes, não têm um investimento por parte do Estado, às vezes por parte de algumas federações, na modalidade específica, ele não tem condições disso. O Exército Brasileiro traz ele para treinar. Ele passa a ser militar. Passa a ter a graduação de terceiro sargento, recebe o salário de terceiro sargento. Além disso, ele tem toda uma estrutura de treinamento fornecida pelo ambiente lá do círculo militar de treinamento. Então, isso acaba favorecendo o destaque, favorecendo o próprio atleta que tem esse contato. Por isso, e eles recebem essa graduação de terceiro sargento e com a seguinte, como se fosse não uma troca de favores, mas ele acaba representando o Exército Brasileiro. Porque ele é militar. São militares uniformizados nas provas e por isso aí tem esse grande número de atletas militares nas modalidades esportivas. A Denise da Aclimação pergunta a opinião de vocês sobre o atual nível das aulas de educação física nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Diego, a gente já falou um pouquinho disso. O que você pode acrescentar na sua opinião? Bom, sem dúvida, é de suma importância a educação física dentro das escolas, né? O que a gente vê muito pessoas formadas fora do âmbito militar, né? É importante ressaltar também que o curso de educação física dentro da Polícia Militar não é voltado para a área escolar, é voltado mais para a performance, para a área da saúde, né? É importante ressaltar isso. Mas dentro das escolas de estaduais, municipais, o que a gente percebe é que o profissional de educação física, ele tem ter a capacidade de passar o conhecimento de uma maneira lúdica para os alunos, né? Pegando por base as valências físicas, o esporte, diante de todas as modalidades que nós temos, handball, futebol, basquete, não só isso, treinando também a capacidade mental dos alunos através do xadrez, da dama, do dominó, enfim, é o que eu posso ressaltar aqui. O Adriano está em Praia Grande, ele pergunta se a preparação física é igual para todos os policiais, independentemente do batalhão em que ele atua. Sargento Marcos ou o André, quem pode responder? Os policiais, por exemplo, que estão no curso de força tática, o tipo de treinamento que a gente aplica com ele não vai ser igual ao de um policial, por exemplo, que estão no PAPM, que acabaram de vir numa unidade operacional. A gente tem uma diferenciação na forma como aplicar o treinamento para tentar chegar no mesmo denominador comum. Então, muitas vezes, o policial que trabalha na unidade operacional, muitas vezes ele não vai dispor de um tempo suficiente para que ele faça esse treinamento físico dele durante o seu turno de serviço. Então, muitas vezes ele tem que abrir mão, né? Ele vai trabalhar durante as 12 horas e vai treinar no período de folga dele. O policial da Força Tática, ele dispõe de um tempo para o treinamento. Isso não significa que ambos, né, terão uma diferença muito grande em nível de condicionamento, mas a gente tem que usar ferramentas diferentes para que ambos treinem, né, e eu não crio aversão, principalmente do policial da rua, esse policial da unidade operacional, e ele não veja a atividade física como um castigo, e sim como algo que é de suma importância para que ele desenvolva bem as suas atividades, né. Posso complementar? Eu acredito porque pela pergunta, perfeito o que o André falou, mas pela pergunta, acredito que ele queira saber mais de algumas unidades especializadas. Se o policial que trabalha próximo da casa dele é o mesmo treinamento de outros policiais de outras unidades especializadas, como por exemplo o GAT, Rota, COI que a gente tem. Tem um princípio do treinamento desportivo que se chama da especificidade, quer dizer, cada um de nós temos um tipo de treinamento físico para aquilo que a gente vai ver. Então, o atleta de basquete, ele tem um treinamento físico diferente do atleta de voleibol, diferente do atleta de futebol, isso é óbvio. Nós, policiais militares, também, nós temos um mínimo de atividade física que é igual para todo mundo, que é o mínimo que se exige para correr atrás de alguém, para subir um muro, para enfrentar uma situação de perigo. Agora, os policiais de unidades especializadas... o choque não vai ser igual ao da Força Tática. Não, eles têm um nível de exigência que tem que ser muito grande, muito alto, baseado no que eles fazem.
Então tem os policiais do choque, que são aqueles policiais que ficam manifestação de rua, então eles têm que ser fortes, exato, são horas ali tomando pedrada, então eles têm que ter um nível de treinamento que faça com que eles resistam àquilo. Agora, outros policiais como o do GAT, do COI, que eles têm que fazer entradas táticas, que a gente fala, invasão de casas, de pequenos terrenos, eles têm que ser mais esguios, eles têm que ser mais velozes, eles têm que ser mais rápidos, então cada um desenvolve um treinamento baseado naquilo que faz. Na questão do esguio, já que você falou, capitão, Paulo Roberto de Mauá pergunta se além da altura mínima, existe um peso máximo para ser policial. Não existe peso, mas tem MC, não tem? Tem o MC. Tem o MC, é uma das exigências. O que é o MC? É isso. É um índice de massa corpórea, que é feito aí, baseado em um cálculo entre a altura e o peso que o candidato tem. Então ele tem que atingir um IMC aí dentro do esperado, tá? No exame médico. Aí o Diego tecnicamente passa essa parte aí do MC. Lembrando. Mas é a segunda fase, na parte nossa do exame médico, depois do teste de aptidão física, é feito essa análise de MC, sim. Os níveis de MC, os normais, né, que a gente considera como normal, os estudos apontam, é entre 18 quilogramas por metro quadrado e 24,9, né? A pessoa, quando ela tem sobrepeso, ela está com MC de 25, entre 25 e 29,9. E com obesidade acima de 29,9 quilogramas por metro quadrado. Uma outra informação, olha, recentemente tem se demonstrado uma importante relação entre a intensidade de exercícios físicos e a resposta imunológica. A prática de exercícios aumenta a qualidade de vida e proporciona mais saúde. Assim, se houver o equilíbrio entre trabalho e atividade física e o mínimo de preocupação com a saúde, os riscos de problemas vasculares e mesmo doenças crônicas degenerativas podem ser afastados. Minha gente, vocês ficam doentes? Vocês ficam gripados? Vocês ficam... Sem dúvida, sem dúvida. O que a atividade física afasta de fato nessa questão das doenças? O que a gente sabe de estudos, realmente o que foi colocado na pauta é correto, que a intensidade, quanto maior a intensidade do exercício, maior o seu impacto no sistema imunológico. O que a gente sabe é que o estresse da atividade física, e a gente não pode falar só de atividade física, a gente pode também falar do estresse em geral, né? Faz liberar um hormônio que a gente chama de cortisol. E esse hormônio atua especificamente, né, ele impacta especificamente as nossas células imunes, como os neutrófilos, os linfócitos, que são células que protegem o nosso corpo. Daí, o indivíduo, quando faz um treinamento ou faz uma prova, como o Sargento André faz, né, ele fica imune, com uma imunidade reduzida, né, e aí ele fica aberto a doenças, diversas doenças. Então, quer dizer, tem um lado e tem outro lado. Você tem que também, dependendo do estresse que aquilo provocou, você tem que se proteger. Eu acho que fica muito claro que a atividade física, ela ajuda no sistema imunológico, mas uma atividade física regular, direcionada para um educador físico, alguém controle. Se você passa do limite, foi o que o André falou, afeta tudo isso e ele... É importante também ressaltar que hoje a nossa população ela é sedentária. Ela é sedentária. 50% da população é sedentária, segundo pesquisas. E digo mais, né? Cerca de 52% da população, em geral, tem sobrepeso ou obesidade. A gente sabe que o sobrepeso, obesidade ou o excesso de gordura corporal também impacta no sistema imunológico. Aí daí vem a importância do exercício físico, da atividade física, para tentar reduzir o que nós chamamos de mediadores inflamatórios. Um indivíduo obeso, ele tem o que nós chamamos de uma inflamação crônica de baixa intensidade. E isso causa diversas doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, né? E o exercício físico de fundamental importância para a redução desses mediadores inflamatórios e controle dessas doenças. Sargento André, sua despedida, 10 segundos. Muito obrigado, foi um prazer poder participar aqui da mesa. A Escola de Educação Física está aberta e a gente espera receber mais pessoas para que conheçam o nosso trabalho lá. Sargento Marcos, 10 segundos para a sua despedida. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais aí sobre a Escola de Educação Física e espero que depois dessa entrevista dos ouvintes aumente o número de candidatos lá para ingresso na corporação.
Sim. serão muito bem-vindos. Cabo Diego, palavra final. Muito obrigado a todos. As portas estão abertas da Escola de Educação Física. Estou no setor de pesquisa, com parceria, se for o caso. Espero vocês lá. E capitão Retucci. Adágio romano, de origem grega, mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Não adianta apenas estar com a mente tranquila se seu corpo não está adequado. Quero agradecer a presença de todos. Terminamos aqui a edição do Gente que Fala de hoje, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Os nossos convidados, todos da Escola de Educação Física da Polícia Militar, capitão Rafael Retucci, o cabo Diego Ribeiro, o sargento João Marcos dos Santos e o sargento André Cesarino. Muito obrigado a todos em nome aqui da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, na gerência técnica da emissora, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui, fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Eu quero